Agora eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, Provérbios, capítulo de número 4, por favor. Nós estamos, assim, a alguns passos, irmãos, de conseguir inaugurar o centro de convenções lá em Uberlândia. A obra está caminhando, graças a Deus por isso. E em breve nós vamos dar essa notícia para poder fazer uma caravana, para vocês irem lá. Deixa eu ver o amém, gente. Para a gente poder viver e comemorar juntos mais essa vitória para o nosso Deus. Provérbios 4, versículo de número 23. Quem encontrou diz amém. Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos orar. Pai, quero te agradecer nesta manhã por tua palavra, por tua presença, por essa linda manhã de festa de 18 anos. Nós te agradecemos, rendemos graças ao Senhor no poder do teu nome, hoje e sempre. Quem pode dizer amém? Pode se sentar, meus irmãos, por favor. Irmãos, eu confesso que hoje também é um dia muito especial para mim, de uma forma assim particular. E durante essa semana eu venho orando, pedindo a Deus uma palavra para poder compartilhar com os irmãos nesse domingo de festa de 18 anos da Batista Vida. E eu te confesso que a semana toda, ontem eu ia pregar no aniversário da Bethesda, e o tempo todo orando. Eu queria muito hoje vir com uma palavra profética para levantar você dessa cadeira aí, dando glória a Deus comigo. Você pode dizer um glória a Deus aí bem forte. Mas o Espírito Santo foi trabalhando muito no meu coração em cima de Provérbios capítulo 4, verso 23. Porque eu estou completando, irmãos, 20 anos como pastor. São 20 anos. Eu fui consagrado em 2005, quando eu fiz meu exame para ser um pastor da Ormiban. Eu ainda estava lá na Batista Vida Nova. Foi em abril de 2005, quando eu fiz o meu exame pastoral e fui aprovado pela convenção como pastor. E tem 19 anos que eu estou aqui no Belo Vale, pastoreando vocês. É bom que vocês têm paciência. 19 anos aqui. Eu cheguei em 2006. Quando foi em 2007, a Batista Bethesda nos deu a emancipação como igreja. E aí 27 de abril de 2007 deu início à Igreja Batista Vida. Nós éramos 145 pessoas. Se eu pudesse hoje, depois de 20 anos, ou de 18 anos como Batista Vida, se eu pudesse compartilhar com você, assim, de tudo que eu aprendi nesses anos, de tudo aquilo que eu experimentei aqui como pastor na Igreja Batista Vida, diante de alguns desafios, tristezas, dias de lágrimas, mas sem sombra de dúvida, os dias de alegria foram muito maiores, as conquistas foram muito maiores do que as perdas, a alegria foi muito maior do que a tristeza. E depois de tantos anos assim à frente da igreja, se eu pudesse hoje dar um conselho para alguém, se eu fosse dar hoje um conselho para um pastor que está começando, se eu fosse dar hoje um conselho para um casal que está começando, 2 semanas atrás fiz 25 anos de casado, se eu pudesse hoje fosse dar um conselho para alguém que está começando a caminhada cristã, ou se alguém me perguntasse, se você me perguntasse: pastor, depois desses anos aqui na Batista Vida, a igreja completando 18 anos, qual a maior mensagem, ou qual o maior aprendizado que nós poderíamos ter como igreja? Qual a maior mensagem, ou qual o maior recado que o Senhor daria hoje para a Batista Vida nos 18 anos dela? Seria Provérbios 4, 23. Sobretudo o que se deve guardar,
guarda o teu coração. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos uma oração da manhã, e tinha aqui na igreja o irmão André. Ele teve aqui há uns dias atrás, ele mudou, e a gente orava muito, um grupo de irmãos que nós orávamos, e sempre Deus tomava ele em oração, e ele trazia uma palavra e dizia para mim, sempre ele dizia aquilo para mim, ele dizia: pastor, Deus está dizendo que um dia essa igreja vai crescer. A gente estava lá no castelo, que um dia Deus vai fazer coisas grandes. E ele dizia para mim: mas nunca esquece, guarda, nunca esqueça, guarda o teu coração. Se eu tivesse sentado hoje com o Davi, pudesse dizer uma palavra para ele ou para a Larissa, eu diria para eles: indiferente do que vocês conquistarem nessa vida ou não conquistar, porque a gente aprende que a gente conquista muita coisa, mas nós não conquistamos tudo. A gente realiza muitos sonhos, mas talvez não realiza em todos, porque sempre tem que ter um sonho ainda na gaveta que você ainda não realizou, para que você continue trabalhando e buscando algo. Quando a gente pensa, já fiz tudo, então a gente fica sem propósito de vida. Então eu chego nesse 27 de abril de 2025, trazendo isso comigo, sabe? Trazendo isso para a igreja. Nós conquistamos muitas coisas nesses 18 anos. Teve uma época, meus irmãos, que nós tínhamos 12 núcleos. A Batista Vida, nós tínhamos 12 igrejas. E um dia de manhã Deus me deu uma palavra dizendo que eu deveria fazer por aqueles pastores o que um dia a Bethesda fez conosco, que nos emancipou. E eu chamei eles, dei uma palavra. Naquele tempo nós emancipamos, nós éramos 12 junto com a sede, nós emancipamos 10 igrejas naquele tempo, e essas igrejas estão de pé para a glória do nosso Deus. Hoje nós chegamos nos 18 anos com a igreja aqui no Belo Vale, no Nova Conquista, no Jaqueline e Uberlândia. São 2 hoje, vai abrir a terceira em nome de Jesus, com o missionário em Moçambique, com a missionária no México, com você aqui, com a sua casa, com a sua família, com essa pessoa bonita que está aí do teu lado, com pessoas que estão atrás da câmera agora assistindo em casa no celular, com um grupo de irmãos que vão chegar para o culto da noite. Nós chegamos a essa família chamada Batista Vida. Mas a maior mensagem que eu venho trazer para mim e para você essa manhã, e é um pedido que eu quero trazer para você: chegue o mais alto que você puder chegar, mas faça algo: guarde o teu coração. Quando nós perdemos o coração, a nossa essência, a nossa simplicidade, que não tem a ver com a roupa que você usa, ou com quanto você recebe, ou com quanto você conquistou nessa vida, ou quanto de diploma você tem ou não tem. Mas quando a gente perde o coração, a gente perde tudo. A gente perde a direção da vida, a gente se torna arrogante, a gente se torna autossuficiente, a gente acha que não depende nem de Deus mais, quanto mais de quem está do lado. Quando a gente perde o coração, a gente perde o rumo da vida. Quando a gente perde o coração, a gente perde o desejo de amar, de perdoar. Quando a gente perde o coração, a gente perde aquela sensação ou aquela certeza que nós temos que ter, que sozinho eu não sou ninguém, não sou nada. Eu preciso de alguém que está comigo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Mas acima de tudo, nós precisamos de Deus. E esse texto foi escrito por um homem chamado Salomão. Qual é o nome dele? Salomão. Salomão é filho do rei Davi. E eu fico pensando, se Davi algum dia em alguma conversa com Salomão, porque Salomão é esse que vai substituir Davi no reinado em Israel, o primeiro rei de Israel. Me deu um branco. Saul. O primeiro rei de Israel se chama Saul. Depois que o reinado de Saul cai, Deus levanta Davi, e o terceiro rei de Israel é Salomão, filho de Davi, que é quem escreve Provérbios. A Bíblia diz que Salomão foi um homem sábio. Há quem diga que Salomão é o homem mais sábio depois de Jesus que pisou nessa terra, porque um dia ele orou e pediu a Deus sabedoria, e Deus deu a ele sabedoria. Então Salomão, com toda a sabedoria que ele tinha, com toda a sabedoria que Deus deu a ele,
quando ele escreve Provérbios, e quando ele escreve Provérbios, capítulo de número 4, são tantos ensinamentos, mas ele vai dizer, olha, sobretudo, mais importante do que tudo, sobre tudo aquilo que eu já falei, é isso que ele está querendo dizer, sobre tudo aquilo que eu já ensinei, ou ainda vou ensinar, ou sobre tudo aquilo que eu aprendi, é isso que Salomão está dizendo. O que nós precisamos guardar é o nosso coração. A gente guarda tantas coisas nessa vida, tantas lembranças, tantas coisas materiais, a gente guarda, nós somos bons para guardar, mas ele está dizendo, acima de tudo aquilo que você tem guardado. E quando eu digo guardar, que tem coisa que é tão importante, é tão especial, que a gente guarda, alguns guardam debaixo da cama, guardam debaixo do colchão, alguns guardam num quarto secreto, alguns guardam dentro de um cofre, é assim ou não é, gente? Alguns escondem, guardam tão bem guardado que nem ele mesmo depois consegue encontrar, porque aquilo é muito importante. O que é muito importante, a gente não deixa exposto. Aquilo que é de muito valor, você não deixa do lado de fora da casa, você guarda dentro de casa e guarda bem guardado. Salomão está dizendo, sabe aquilo que você guarda lá na tua casa, que é tão especial que ninguém pode tocar? Sabe, quem sabe aquela peça, aquela louça, ou aquilo que alguém te deu que é muito importante, aquele quadro, aquilo que você não deixa ninguém nem chegar perto. Salomão está dizendo, mais do que isso, com mais intensidade do que você está guardando isso, guarda o teu coração. Se Davi um dia pôde conversar com Salomão sobre isso, eu penso que Davi deve ter ensinado isso para Salomão. Porque quando Davi foi escolhido para ser rei, eu imagino que Davi deve ter contado isso para o filho. Ele deve ter dito um dia, filho, Salomão, sabe como é que a minha história começou? Deus me achou lá no pasto, Deus me achou detrás das malhadas, Deus me encontrou onde ninguém poderia me encontrar, Deus me achou onde ninguém me acharia. Meu pai esqueceu de me chamar para uma janta especial, um jantar que estava acontecendo na casa dele. Meu pai não lembrou de mim, mas teve alguém, filho, que lembrou de mim. Esse alguém é o nosso Deus. E eu imagino Davi dizendo, Salomão, sabe como foi? Veio o profeta na minha casa, na casa do meu pai, e ele iria escolher um rei. E quando o profeta chegou, meu pai apresentou os meus irmãos. Eles eram mais fortes do que eu, eram mais experientes do que eu, eram homens de guerra. E meu pai esqueceu de me chamar, mas quando o profeta olhou para os meus irmãos, Deus falou ao coração do profeta, não são eles, tem outro. Você vê, Samuel, o exterior, mas eu vejo o coração. E eu imagino Davi dizendo, filho, sabe como que Deus me escolheu? Deus me escolheu não por causa da minha capacidade, Deus me escolheu não por causa da minha aparência, Deus não me escolheu por causa do meu currículo, Deus me escolheu por causa do meu coração. Eu não sei se Deus revela para alguém o seu currículo, eu não sei se Deus revela para alguém quanto você tem na conta ou não tem. Eu não sei se Deus revela sua conta bancária para alguém. Eu não sei qual é a vantagem de Deus levantar alguém que vai revelar o seu CPF ou coisas do tipo. Mas eu sei de uma coisa, o meu Deus, quando Ele tem um propósito grande na nossa vida, Ele revela para as pessoas que vão abrir portas para nós, Ele revela o nosso coração. E eu venho nesta manhã à igreja com muito temor a Deus, dizer para vocês, nesses 18 anos de igreja, nessa caminhada que nós temos até aqui, e uma caminhada tão longa que ainda temos como igreja, mas também você na sua vida pessoal, nas suas conquistas, eu sempre oro pedindo a Deus para que prospere muito cada membro dessa igreja, com paz, com saúde, com alegria, em comunhão, que tudo aquilo que você fizer possa dar certo. Mas de ontem para hoje, eu aprendi que eu preciso também orar muito para que Deus guarde o nosso coração. É para que quando a grande vitória chegar na tua mão, a vitória não possa corromper teu coração. É para que quando Deus te colocar numa posição alta, que essa posição alta
não corrompa o teu coração. É para quando você tiver dias de tristeza, dias de perdas, que a perda não corrompa o teu coração, e você não perca o coração, não perca a fé, mas que a essência do teu coração permaneça. E a essência do nosso coração tem que ser pura. Nós precisamos de um coração puro, porque isso agrada a Deus, isso agrada ao Senhor. Deus vai levantar Davi por causa do coração de Davi. E eu penso que Davi deve ter contado isso para Salomão. Então Salomão, na sabedoria, quando ele vai escrever provérbios, porque Davi não teve a oportunidade de escrever provérbios, Davi escreveu salmos, mas não provérbios. Os provérbios de sabedoria foram escritos pelo filho, Salomão. E Salomão, quando escreve, ele diz: guarda o teu coração. Quando você estiver no trabalho, homem, guarda teu coração. Quando você, minha irmã, estiver no trabalho, guarda teu coração. Quando você estiver diante de uma proposta ruim, indecente, imoral, guarda teu coração para não aceitar essas coisas. Quando você estiver diante de oportunidades que financeiramente são boas, mas que vão corromper você, lembra, o que vale a pena nessa vida não é quanto vou ter, mas o que vale a pena nessa vida é guardar o meu coração. Como guardar o coração? Eu preciso guardar os meus olhos. Os olhos são a janela da alma. Então eu tenho que guardar nos meus olhos o que eu estou vendo. Jó, ele disse: eu fiz uma aliança com os meus olhos, jamais colocaria meus olhos em uma donzela. Jó está dizendo: eu fiz uma aliança comigo mesmo, com os meus olhos, de não colocar em uma donzela, porque se eu colocar os olhos em uma donzela e uma moça, eu vou desejá-la, e se eu desejar, eu vou cometer um pecado no meu coração. Então Jó está dizendo: eu preciso guardar os olhos. É por isso que eu estou fazendo uma aliança com os olhos de não colocar uma donzela. Assim, essas foram as palavras de Jó. E eu vim dizer para nós como igreja, se vamos guardar o coração, temos que estar atentos aos nossos olhos. O que eu coloco diante dos meus olhos, porque eu coloco diante dos meus olhos, eu vejo, e os olhos é a janela. Então quando eu vejo, eu desejo. Quando eu vejo, eu tenho vontades. Quando eu vejo, aquilo vai para o meu pensamento, vai para dentro de mim, vai para o meu coração. E o coração aqui de Provérbios não é o coração batendo sangue para te manter aí vivo. Não é isso. Fala do nosso interior, dos nossos pensamentos, de quem somos de verdade. Aquela pessoa que só você e Deus conhece e sabe quem é você. Os seus pensamentos, o que você está pensando agora enquanto eu prego, é disso que está dizendo. Então tem que guardar os olhos. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que você coloca diante dos teus olhos. Tem coisa que não vale a pena a gente ver. Por quê, pastor? Porque eu tenho que guardar o meu coração. Tenho que guardar o coração. Então, para guardar o coração, eu guardo os olhos. Eu tenho que estar atento, não é qualquer coisa que eu vou olhar. Vigia os teus olhos, homens. Principalmente os homens. Nós homens, é muito voltado para aquilo que você vê. Então guarda teus olhos. Guarda teus olhos. Porque se você vigiar e você fizer uma aliança com os teus olhos, em última instância você está guardando o coração. E é isso que importa. Porque aí você não vai desejar alguém. Você não vai desejar outra pessoa a não ser a tua esposa. Você não vai desejar aquilo que é dos outros, se você guardar os olhos. Mesma coisa as mulheres. Agora eu tenho que guardar os olhos, mas eu preciso também estar atento com quem eu caminho. A Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Um dia eu preguei aqui na igreja dizendo: quem é próximo será o próximo. E aí naquele dia que eu preguei essa mensagem, eu estava dizendo: se você não cuida com quem você anda, você vai ser o próximo. Você anda muito com adúltero, você tem chance de ser o próximo a cometer o adultério. Se você anda com alguém que mente, você corre o risco de ser o próximo a mentir. Então, se a Bíblia está dizendo que as más conversações corrompem os bons costumes, eu tenho que estar atento com quem eu ando. Eu tenho que estar atento quem são as minhas amizades. Eu tenho que estar atento quais são os conselhos que eu ouço, com quem eu estou caminhando, com quem eu estou andando. Como andarão dois juntos se não houver acordo entre si?
que vai acontecer? Para você caminhar com alguém, tem que entrar em acordo. E se a pessoa quer ir por um caminho que é diferente do seu, não vai ter jeito, vocês vão brigar, porque um vai querer ir para um lado, outro para o outro. Vai ter que ter acordo para andar junto. E o problema é se você abrir mão dos seus princípios, para não perder a amizade de alguém, e começar a andar junto de acordo por um caminho que te afasta do projeto original de Deus para a tua vida. Você pode conhecer pessoas que têm um bom projeto, que estão vivendo coisas boas, mas eu garanto que o projeto que Deus tem para a tua vida é muito melhor. Então guarda, a igreja. Se guarda teu coração. Como, pastor? Guarda nos olhos, estando atento com quem eu ando. Quem está comigo aqui para dizer amém? Agora, os Filipenses, capítulo de número 4, o verso de número 7, o verso de número 8, vai então dizer algo interessante. Vai falar sobre os nossos pensamentos. Como eu preciso estar atento aos pensamentos. Se puder colocar o texto, Filipenses 4, o versículo 7 e o versículo de número 8. Filipenses capítulo 4, o versículo de número 7 e também o versículo de número 8. E aqui o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele vai trazer exatamente essa explicação de como eu tenho que guardar o que eu penso. E eu tenho comigo, meus irmãos, que quando eu guardo o que eu penso, quando eu tento controlar meus pensamentos, eu estou de alguma forma controlando ou guardando o meu coração. Por quê? Porque com os olhos eu vejo a janela da alma. Aquilo que eu estou enxergando vai tomar conta dos meus pensamentos. Se eu estou andando com pessoas erradas, aquilo que eles falam, aquilo que eles fazem, de alguma forma vai também contaminar ali os meus pensamentos. Vai de alguma forma também contaminar o meu coração. E Filipenses capítulo de número 4, versículo 7 e o versículo de número 8, quem encontrou pode dizer um glória a Deus bem forte comigo. Parece que o apóstolo Paulo, aqui em Filipenses, ele está agora interpretando o que Salomão escreveu em Provérbios capítulo 4, porque ele está dizendo assim, olha só: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Perceba que a paz que vem de Deus, ela guarda o que? O nosso coração. E os vossos pensamentos em Cristo. Deixa o verso 7. Então, em Cristo é que eu preciso guardar meu coração e os meus pensamentos. Percebe que o que Salomão começa a dizer em Provérbios, parece que o apóstolo Paulo ele faz essa junção. Porque Salomão no Antigo Testamento ele vai conectar e dizer coração apenas, guarda o coração. Mas o apóstolo Paulo, fazendo uma leitura mais atual, ele vai escrever no Novo Testamento dizendo, não é o coração só, mas está conectado com o quê? Pensamento. Então ele está dizendo, guarda, a paz de Cristo, que excede o entendimento, vai além daquilo que eu compreendo, essa paz vai guardar o coração e vai guardar os pensamentos. É porque é algo junto. Quando a gente fala coração, dá a ideia do coração que está batendo, mas não, é dos meus pensamentos, é dos meus sentimentos, é quem eu sou. E aí ele diz, o verso de número 8, ele diz assim, quanto ao mais, irmãos, e se eu pudesse eu diria, quanto ao mais, Igreja Batista Vida, tudo que é, me ajuda, tudo que é verdadeiro, olha só, o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, o que é de boa fama, se tem alguma virtude, se há algum louvor, aí ele termina dizendo, nisso pensai. Guardar o coração é guardar os pensamentos. Guardar os pensamentos é guardar os olhos, os ouvidos, ou com quem eu ando, porque isso entra e me contamina. E se me contamina, se eu perco tudo isso,
E ao invés de pensar no que é verdadeiro, eu começo a pensar no que é falso, em mentiras. A mentira que eu vou contar, qual é a mentira que eu vou dizer? Se eu começo a pensar naquilo que não é honesto, pelo contrário, como eu vou passar a perna em alguém, como eu vou ter um lucro que não é justo em cima de alguém. A Bíblia fala, por exemplo, da balança enganosa. Se essas coisas vão contaminando o meu pensamento, eu vou me perdendo, vai contaminando o meu coração. Se ao invés de olhar daquilo que é justo, eu começo a praticar o que é injusto, a injustiça. Se eu falo, quando eu começo a falar mal de alguém, eu posso estar sendo injusto. Já viu aquela frase? Não me julgue se você não conhece a minha história. Então a gente precisa estar muito atento sobre o que nós estamos pensando, porque é do pensamento, ou seja, do coração, que procede as saídas da vida. Então, Batista Vida, Paulo está dizendo, olha, nós temos que pensar em tudo aquilo que é bom, em tudo aquilo que é o que, igreja? Ai, me ajuda, em tudo aquilo que é bom. Mantenha teu coração bom. Não perca a sua essência de bondade. Pastor, já fizeram tanta maldade comigo que eu tomei uma decisão. Agora eu não sou mais igual antes. Mexer comigo leva. Não. Você não tem que se rebaixar ao nível daqueles que fazem maldade. Não é porque alguém é mau que você tem que ser mau também. Continue sendo bom, ainda que todos sejam maus. Não é porque as pessoas estão pensando coisas ruins que você tem que pensar. Ainda que todos estão pensando mal, continue pensando bem. Posso ouvir um amém aqui esta manhã? E como é que eu fecho tudo isso? Eu fecho tudo isso, meus irmãos, esta manhã com o Salmo 119, o verso de número 11. Porque aí Davi, ele diz agora, não Davi, Aleph, perdão, Davi, Salmo 119, me deu um nó na cabeça aqui agora. Salmo 119, o verso de número 11, diz assim: escondi a tua palavra, onde? No meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11 está dizendo: o que tem que estar no nosso coração é a palavra de Deus. Esta palavra tem que estar guardada dentro do seu coração. Essa palavra não pode estar guardada dentro de uma gaveta. Ela tem que estar guardada onde? No nosso coração. Para quê, gente? Para não pecarmos contra o nosso Deus. Guarda essa palavra no teu coração e ela vai te direcionar a tua vida. Guarda teu coração nesses próximos dias, nesses próximos anos. A gente vive um tempo de tanta notícia, tanta fala, tanto disse e não disse, tantas coisas aí no Instagram, tantas coisas nas redes sociais, são tantas falas, tantos escândalos. Sim ou não, gente? Tantos escândalos que às vezes nos dá vergonha. Mas eu vim dizer, Batista Vida, indiferente do que acontecer lá fora, guarda o teu coração. Porque guardando o nosso coração, se nós tivermos mãos limpas e um coração puro, diz a Bíblia, nós vamos herdar o reino de Deus. Mãos limpas, coração puro. Mãos limpas, coração puro. Puro. Eu vou orar esta manhã junto com você. E nós vamos voltar para casa hoje com um projeto de vida para sempre. Eu vou guardar o meu coração. Quando alguém tentar te magoar, te ofender, guarda teu coração. Não deixa esse lixo da tristeza, da mágoa invadir teu coração e roubar a tua paz. Ao invés de você ficar pensando no que fizeram, fulano falou isso, eu podia ter falado assim também, podia ter feito assim, se falar de novo, na hora que eu ver, não, guarda teu coração dessas coisas.
Fizeram mal, você ora e diz: Senhor, fizeram mal por mim, mas eu perdoo aquela pessoa. Eu estou liberando o meu coração. Por quê? Porque eu quero ter paz. Eu quero ter mãos limpas e eu quero ter um coração puro. Por quê? Porque quando eu olho para você, eu vejo o exterior, a roupa bonita que você está, seu óculos, seu cabelo, mas o Deus que tudo sabe, talvez Ele nem importe tanto com o nosso óculos, com o nosso cabelo, com o nosso sapato, com o anel, com a jaqueta, mas Ele olha o nosso coração, e importa agradar a Deus e não aos homens. Vamos colocar de pé? Coloca de pé, por gentileza. Coloca a mão na direção do teu coração por um minuto.